Uma boa tarde para vocês. Bom repouso para vocês, né? Que ainda vão trabalhar. E que Deus proteja a tarde de vocês na vinda, né? E quando eu terminar esse vídeo, eu vou fazer uma oração, a oração do Pai Nosso, né? Porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Vou orar a oração do Pai Nosso, eu vou orar outra oração que o Senhor também nos ensinou. Eu vi 3 orações e também uma outra oração que é o quê? É sobre ele mesmo. Ele orou sobre... Ele orou por ele mesmo, entendeu? E eu vou ler ela pra vocês, mas não agora, no final do vídeo, tá bom? Vou ler o Pai Nosso, em cada vídeo eu vou soltar uma oração que o Senhor nos ensinou a nós orar nas Santas Escrituras. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso foi essa que o Senhor nos ensinou. Os discípulos disseram assim: Senhor, nos ensina a nós orar? E o Senhor ensinou. Por que as pessoas não gostam de praticar a oração que o Senhor nos ensinou, né? Bora pra cá? Ó. Eu vou soltar... Jeremias 23, o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Os outros sonhos que eu já soltei hoje, eu não vou soltar mais para vocês. Vou soltar os outros sonhos que eu ainda não soltei. Porque eu posto muito vídeos e os vídeos ficam lá para baixo. Eu preciso soltar para vocês sempre esse sonho, para que vocês saibam que o Senhor apareceu para mim sonho me mostrando a volta dele, do início até o final. Pois então, se eu tenho que soltar lá para vocês todinha. Por quê? Porque aparece gente nova no canal e para que vocês saibam o motivo de eu estar nas redes sociais. O motivo de eu estar nas redes sociais é a vinda do Senhor. Jesus quer que eu chame vocês ao arrependimento, a transformação de vida, a mudança. Olha, Jesus está voltando. Tem que ter renúncia, tem que ter transformação de vida. Tem que nascer de novo, tem que confessar Jesus, procurar uma igreja, confessa Jesus como suficiente salvador da tua vida. E começa caminhando com Ele, começa a caminhar com o Senhor. E te santificando nas Santas Escrituras. Religião não salva ninguém, não. O que salva nós é as Santas Escrituras. Ela tem o poder de nos transportar, de nos limpar, de nos purificar para nós ir para o céu. Agora, religião nenhuma salva ninguém. O que salva nós é nós praticar o que está escrito. Não sou contra os pastores, nem os padres, não. Muito pelo contrário. Eu gostaria que eles cumprissem todas as Santas Escrituras, né? Igual Jesus, né? Jesus disse que não veio para abolir as Santas Escrituras. Jesus veio para que eles cumprissem. Então, cumprir o quê? Cumprindo logo, deixando as idolatrias de lado, cumprindo logo, deixando a vaidade de lado, cumprindo logo, colocando em primeiro lugar os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. Então, bora pra cá? Vou soltar o sonho para vocês. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, lá estava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá de direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava ver de tanto anjo. Quando eu olhei pro Senhor, eu vi a lateralzinha do rostinho dele, vi só a lateralzinha do rostinho dele, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até os pés. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para baixo, eu vi a rua de uma ponta e lá outra com uma rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. Quando eu tirei os olhos do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério, vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Algo que eu vou dizer para vocês, no momento que eu vi aquelas pessoas saindo de dentro do cemitério, glória a Deus, elas não estavam mais com o nosso corpo que nós estávamos, não, elas estavam em corpo glorificado, em corpo de glória. Então, e vou soltar as Santas Escrituras referente a esse sonho, bora? Mateus 24 e o versículo 28. Por quê? Porque aqui é os sinais da vinda do Senhor, para que vocês conheçam os sinais da vinda do Senhor. Sinais da segunda vinda do Senhor. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa passagem que está escrita em vários livros, tanto está aqui como está escrito lá no livro do Apocalipse, está escrito também... Eu acho que em Lucas também está escrito os sinais da vinda do Senhor. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu.
Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virte todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia para nós que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passa não. E agora eu vou para o outro sonho, o sonho do sacrifício, que o Senhor apareceu para mim do jeito que ele foi crucificado. E eu vou soltar para vocês, né? Eu sonhei que eu tava num canto, no canto que eu tava pra frente, assim. E quando eu quando eu olhei pra trás de mim, eu virei assim a cabeça e olhei. Quando eu olhei, eu vi Jesus, ele vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, ele vinha descendo a rua. E com a coroa de espião na cabeça, os cabelos dele todos ensopados de sangue. Ele vinha descalço por cima da calçada, era uma rua, não tinha ninguém com ele, no meio da rua, ele vinha sozinho e era uma rua de ponto de comércio. Os comércios tudo fechado. Ele vinha sozinho no meio da rua. E era uma rua de subida, ele vinha descendo a rua. E quando eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Algo que eu vou dizer a vocês. Glória a Deus. Quando eu abracei o Senhor, o Senhor tampou a cabeça, o Senhor tampou do joelho para baixo. E o Senhor limpou do ombro até acima do joelho, o Senhor limpou. Por que o Senhor limpou? Porque era o sangue dele, em cima dele estava todo o pecado. Por isso que o Senhor limpou. Ele ficou com o corpo bem limpinho. Na hora que eu abracei ele, não estava sujo de sangue mais não, ele estava bem limpinho. Por quê? Porque ela era o pecado do mundo inteiro sobre ele, entendeu? Por isso que quando eu abracei o Senhor, limpou. E quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com isso? Não acredito, tu quer me dizer que tu tá só. Porque tem tanta congregação, como é que pode, né? Eu fiquei pensando assim. Quando eu li esse versículo, eu entendi o que o Senhor queria dizer. Era o ide dele, a pregação, sair pregando o evangelho. Estava parado. E o Senhor, aqui no livro do Apocalipse, o Senhor adverte a igreja dele. Jesus adverte os companheiros dele, os pastores, né? Que são os sacerdotes. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital. Se tu não se arrependeres, o Senhor falou assim abertamente, se não se arrepender e voltar a fazer as coisas que Deus o mandou, Deus vem sobre essas pessoas, né? Encerrei aqui, agora eu vou ler só um versículo, porque eu disse assim, Senhor, se tu tá só, eu disse, Senhor, se tu tá só, tu não vai estar só mais não, eu vou estar contigo do teu lado, pregando o evangelho, só me ajuda porque o Senhor sabe, né, que mal eu sei ler, me ajuda, Senhor, e é isso, glória a Deus, é isso que eu vou soltar, é isso que eu vou soltar para vocês agora. Cantares o que? Cantares 3 e o versículo 6, e é por isso que todos os dias o Senhor está comigo nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. Eu gosto de pregar o evangelho, gosto de falar da palavra de Deus mesmo. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso, de todos os portos dos mercadores? Então, o Senhor deu garantia. Quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, quando eu me acordei, eu disse, Senhor, o que é que tu quer me dizer? Tu quer me dizer que tá sozinho? Se o Senhor estiver sozinho no teu ídolo, no teu evangelho, tu vai estar mais não, eu vou estar contigo. Só me ajuda, que foi o terceiro sonho que o Senhor apareceu para mim, que eu vou soltar para vocês. Para confirmar esse sonho, eu estou confirmando a vocês o que eu falei. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, de todos os portos dos mercadores? Vocês entenderam? Uma coluna do lado do Senhor.
Pra o quê? Pregando o evangelho, levando o evangelho pra vocês, né? Mas entreguei, ó. Quem é esta? Quem é esta? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre esse sonho. Agora eu vou soltar outro sonho. E ainda vou soltar mais outros sonhos que eu tenho para soltar para vocês. Por quê? Porque são sonhos de alerta. Algo que vai acontecer. O Senhor conta comigo para me soltar para vocês, para alertar vocês, para que vocês corram, para que vocês corram para o tempo evangélico e procure aceitar Jesus, procure a própria salvação da alma de vocês, né? Ó. Encerrei de confirmar esse sonho que eu acabei de soltar para vocês, né? Agora eu vou soltar. Ainda falta mais um versículo, né? Para me encerrar para vocês. Para confirmar. Eu vou ler para vocês, para poder confirmar, né? Tá aqui. O que é que Jesus fazia no início? Porque, né, Jesus pregava o ídio dele. E é isso que tá parado nas congregações, ó. Mateus 9. E o versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molesta entre o povo. É isso que o Senhor estava dizendo, que ficou parado, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molesta entre o povo. Então, assim, Jesus pregava, e a gente tem que fazer a mesma coisa, sair pregando o evangelho do Senhor, né? Pelo meio do mundo, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Se vocês permitir, Jesus bate na porta. Como Jesus bate na porta? Eu dou na palavra do Senhor para você. Se vocês derem ouvido, se ela ficar em vocês, então ela produz fruto. Se vocês escutarem a palavra de Deus e vocês aquietarem para vocês, pode ter certeza que existe salvação. É só vocês procurar um tempo evangélico e aceitar Jesus, né? Algo que eu vou dizer para vocês, né? Quando a gente aceita Jesus, algo que eu vou continuar o mesmo assunto que eu estava conversando com vocês. Aceitando Jesus, vocês têm que deixar Jesus libertar vocês. Entendeu? Porque não adianta vocês aceitar Jesus e vocês querem ficar do jeito que vocês estão. Não é aceitável do jeito que a gente tá entrar no reino do céu. A gente tem que ter mudança. E mais algo que eu vou dizer a vocês. É a garganta. Mas vou continuar. Vou soltar para vocês agora o outro sonho. Procura um tempo evangélico, aceita Jesus e permanece se santificando nas Santas Escrituras. Não se larga do Senhor, Jesus está voltando. É tempo de transformação, é tempo de renúncia. Ó, vou soltar outro sonho para vocês. Tava eu e a minha irmã dentro de uma casa. A minha irmã estava fazendo algo, não sei o que ela estava fazendo. Eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho para vocês e nós passávamos um tempo. Confesso a vocês que não era um tempo muito grande, não. E nós parava. Eu estava aqui, Jesus estava aqui do meu lado, pregando o evangelho para vocês. E nós passávamos um tempo. Aí nós parávamos. Quando nós parávamos, ele ficava de frente para mim ou de frente para ele, uma distância, né? E ele pegou, se abaixou. Quando ele se abaixou, como se fosse para pegar, ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, eu disse assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava, glória a Deus. Quando ele voltava todo de linho branco, resplandecente. Aí ele chegou para mim e ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Na hora que ele falou isso, ele só esperou dizer um sim. Na hora que eu disse um sim para ele desapareceu da minha frente. Entreguei para vocês esse sonho. Agora eu vou o quê? Confirmar nas Santas Escrituras, né? Sobre o quê? Ele tá aqui do meu lado pregando o evangelho para vocês.
Cantares 8. E o versículo 5. Jesus aqui do meu lado pregando o evangelho, mais vocês. Pregando o evangelho, mais eu para vocês, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? O meu amado é Jesus de Nazaré, que me compraste com preço de sangue. Eu sou propriedade exclusivamente do Senhor. Então, se é o que eu tenho para soltar para vocês. Alerta, igreja do Senhor. Renuncia, sai do caminho largo, se volta para o caminho estreito. Jesus está voltando. É tempo de transformação, é tempo de renúncia, para que a gente, no dia do arrebatamento, suba ao encontro do Senhor nos ares, porque o Senhor, Ele é santo, e Ele pede de nós santificação, e é o que eu vou soltar para vocês agora. Bora? Hebreu 12. Eu solto tanto esse versículo, né? Que eu já até decorei. Glória a Deus, eu li um versículo aqui também muito maravilhoso. Vou ler o versículo que eu estava falando para vocês, ó. É o versículo 14, ó. Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sem união dentro dos templos, nós sem santificação, não vai ver ele não, é o que está escrito nesse versículo. Sem a qual ninguém verá o Senhor, sem união, sem santificação, não entra no reino do céu, não. Pessoas desunidas, pessoas que não gostam de obedecer o que está escrito, não entra no reino do céu, não. É o que está falando a palavra do Senhor, né? Deixa eu ler mais um para vocês. Por quê? Porque nós somos feitos de disciplina. Se nós não aceitamos a disciplina que tem aqui, como é que vocês vão estar lá no céu? Ó, para nós estar no céu, nós temos que aceitar a disciplina do Senhor, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vós trata como filho, porque que filho a quem o pai não corrija? Todo filho o pai corrige. Tanto o nosso pai material, como o nosso pai espiritual, né? Quando o nosso pai que está no céu, ele nos ama, ele nos ama e ele cuida de nós, mas também, se nós estivermos com falha perante ele, ele vai nos castigar, né? É o que está dizendo o versículo, ó. Se suportais a correção de Deus, vós trata como filho. Porque que filho a quem o pai não corrija? Você está vendo? Glória a Deus. Mas se estáis sem disciplina, então, quantos templos evangélicos estão sem disciplina? Por quê? Porque os pastores não disciplinam, com medo de perder as ovelhas, com medo das ovelhas se afastarem, entendeu? Aí não disciplina. E esse lugar dessas pessoas ser ovelha, elas estão desagarradas. Esse versículo aqui está dizendo, ó, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não são filhos. Nós somos feitos de disciplina. O Senhor nos disciplina nas Santas Escrituras. Por isso que os pastores, eles são levantados para ele disciplinar as ovelhas do Senhor. Para quando chegar no dia de nós sairmos da terra, no dia do arrebatamento, nós está o que? Conforme a vontade do Senhor. E tem pastores que não disciplinam mais as ovelhas. Eles preferem a igreja estar cheia, lotada, do que eles chegarem a disciplinar essas ovelhas para eles subir para o céu junto com ele. Então, mas algo que eu vou dizer, os pastores, se forem pedir, se essas ovelhas não herdar o reino do céu, a culpa vai toda para cima daqueles pastores. Vou comparar eu como um pastor. Eu vejo que a casa do Senhor, ela tá toda o quê? As pessoas estão de maquiagem, as pessoas não estão andando conforme a vontade do Senhor. Qual é o meu dever? Se eu sou um pastor, qual é o meu dever? O meu dever é de chegar e doutrinar
as ovelhas. Olha, ovelha é assim, assim para você entrar no reino do céu. Do jeito que você está na casa do Senhor, quando Jesus vir, você não sobe. Por quê? Porque você não está de acordo com a palavra dele. Como é que você vai subir? Se o pastor... Se o pastores, eu estou fazendo uma comparação que se eu fosse um pastor, né? Se eu não disciplinar minhas ovelhas, fica ele, fica minhas ovelhas. E as minhas ovelhas vão chegar para mim e vão dizer assim, pastor, por que da congregação subiu fulano, subiu ciclano, subiu ciclano? Por que nós fiquemos? Aí qual é o rosto que o pastor vai abrir a boca para falar com essas ovelhas? Porque ficaram, por quê? Por falta da palavra de Deus. O azeite é a palavra de Deus. E outra coisa, azeite, a gente lendo a Bíblia, a gente se santifica nela. Se nós colocar em prática, porque não adianta de nada nós conhecer as Santas Escrituras e não pôr em prática, né? Ela tem o poder de nos limpar, se nós deixarmos ela fazer a limpeza, entendeu? Nós aceitamos Jesus, Jesus entra na nossa vida, mas para isso precisa nós aceitar Jesus, fazer mudança. Porque Jesus entra na nossa vida, não é para que nós permaneçamos do jeito que nós estávamos, não. É para que nós seja transformados. Já pensou? Vou fazer uma comparação. Já pensou uma pessoa, né, que, deixa eu ver aqui, ela tá no mundo, ela bebe, ela fuma, ela faz coisas que não deve. Essa pessoa procura a casa de Deus, ela aceita Jesus, ela tá dentro da casa de Deus, mas ela tá fazendo tudo que ela fazia antigamente. Bebendo, fumando, então, fazendo as coisas que não deve, então... Ele deixou Jesus trabalhar na vida dele? Não, mesmo, porque ele ficou a mesma pessoa. Pois então, por isso que eu digo a você, quando a gente aceita Jesus, tem que ter transformação. Aquela passagem de João 3 e o versículo 3, tem que morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Nascer de novo, nascer de novo. Quando você aceita Jesus, aquela velha pessoa fica lá na cruz do Calvário. Aquela pessoa pecadora. Os meus pecados, quando eu aceito Jesus, eu estou cheio de pecado. Quando eu aceito Jesus, aqueles meus pecados ficam tudo na cruz do Calvário. Não preciso mais dele para nada. Eu preciso sim da misericórdia e da salvação do Senhor. Porque eu vou ter que batalhar todo santo dia para me conquistar ela. Porque pelo que eu leio nas Santas Escrituras, a gente tem que batalhar todo dia. Ele disse assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz cada dia e siga-me. Quando ele fala cada dia, então, todo dia nós batalhamos pela nossa salvação. Todo santo dia nós temos que fazer renúncia. A nossa mente peca, os nossos olhos pecam, tá entendendo? As mãos não, né? Então, quer dizer, até Jesus falou sobre as mãos, sobre o olho, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Eu também já li essa parte, né? E Jesus disse também que se a nossa mão nos faz pecar, né? Então, o Senhor disse também que arranca e joga fora. Que é melhor que nós entremos no céu só faltando um olho e faltando a mão, do que nós ir com os dois olhos, com as duas mãos lá para aquele canto, né? Que eu não gosto de falar. Pois então, algo que eu vou dizer a vocês. Tem que ter renúncia. Para nós entrar no reino do céu, nós só entramos só se nós deixar tudo que é de iniquidade, de pecado aqui na face da terra. Porque quando nós viemos para cá, nós nascemos sem pecado. Nós nascemos assim, igualmente nasceram lá no Jardim do Éden, sem pecado. Quando a gente vai crescendo, aí as coisas desse mundo nos contaminam. Entendeu? É isso que nos leva a ficar longe de Deus. É o pecado que nos leva longe de Deus, que nos deixa, nos afasta do nosso Criador. É o pecado. O pecado, a desobediência. Começa logo pelo que? O pecado começa logo pelo que? Por dentro de casa. Os filhos desobedecem os pais. Os filhos não obedecem mais os pais. Os filhos querem obedecer o que? As suas próprias vontades. Então, por isso que eu digo, o pecado começa o que? Logo dentro do lar. Entendeu? Tem filhos que eu sei que são obedientes, sim, com certeza. Tem filhos que... Mas tem outros filhos que não. Tem filho que os pais falam, eles dizem logo, não, pronto, e acabou essa conversa. Quem manda mais não é os pais, quem manda é os filhos. Pois então, tem filho que... eu digo isso porque eu tenho filho, entendeu? Tem filho... a nossa criação que nós estamos vivendo hoje em dia é tão diferente da criação de antigamente. Quando eu nasci no tempo da minha mãe, era completamente diferente. Os pais mandavam dentro da casa. Os nossos pais mandavam na gente até os nossos 18 anos. E a gente crescia, o quê? No temor da palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas crescem o quê? No temor do celular. O que é que o celular tem para nos oferecer? Redes sociais, e é muita, não é pouca não. De vários gostos. Tem para vários gostos. A palavra de Deus está surgindo agora, que está levantando muitas pessoas, né, para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Está levantando mulheres de coragem e homens também, né? Então, tudo isso. Quando a gente vai para um colégio, a gente vai o quê? Aprender a estudar, né? Quando a gente está no telefone, a gente aprende também várias coisas, entendeu? Quantos exemplos não tem aí? Quantas coisas a gente não conhece? Mas é coisa demais, entendeu?
Por isso que eu digo a vocês, menos no celular, mais nas Santas Escrituras. Eu pego muito no meu celular. Eu preferia pegar mais nas Santas Escrituras do que no celular. Mas só que eu tenho que postar vídeo para vocês da palavra de Deus. Eu tenho que soltar os sonhos da Santa. Eu tenho que soltar os sonhos, as revelações que o Senhor me concedeu para alertar vocês. Eu tenho que soltar as Santas Escrituras para que vocês escutem e saibam que a gente precisa conhecer as Santas Escrituras. Entendeu? Mas se fosse por mim, eu não pegava nem telefone. Eu ficava lendo a palavra do Senhor. Mas o que? Eu preciso estar nas redes sociais para o quê? Para pregar o evangelho, levar a palavra de salvação para vocês, entendeu? Quantas pessoas não passam horas e horas nas redes sociais? Deixa de estar lendo a Bíblia para estar o quê? Vendo coisas que não devem, entendeu? Coisas que não edificam a nossa alma. O que edifica a nós? Estou aqui segurando ela na minha mão. Edifica a nossa alma. E edifica a nossa alma quando nós escutamos a palavra de Deus, trazendo de transformação. A palavra de Deus, quando ela vem para nos transformar. A palavra de Deus, preste atenção, ela nos afronta. A palavra de Deus, ela nos afronta. Tu não pode cortar o cabelo. Se a gente corta, a gente já se sente assim. Tu não pode mais se vestir com as roupas preciosas. Eu já estou vendo que ela está me afrontando. A palavra do Senhor, ela afronta, entendeu? O nosso pecado, o nosso eu, para que nós tenhamos temor. Quando nós aquietamos, nós temos temor. Quando nós obedecemos o que está escrito, nós temos temor. Agora, se nós não obedecermos, nós não temos temor nenhum, entendeu? Aqui está escrito, não terás imagem de escultura. Se eu tenho, eu não estou temendo. Eu não estou temendo. Eu estou o quê? Muito pelo contrário, eu estou rejeitando o que está escrito, tá entendendo? Tem muitas coisas que a Bíblia nos ensina. Ela diz assim, a palavra de Deus diz assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu não estou temendo o que está escrito na palavra de Deus. Muito pelo contrário, eu estou pisando por cima. Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que ler bastante a Santa Escritura, nos edificar nela. Ela tem o poder de nos purificar, de nos santificarmos ao Senhor, a Deus, né? E essa é a mensagem que eu soltei para vocês, soltei o sonho, soltei a mensagem, né? Por quê? Porque é mensagem de quê? De santificação, mensagem de edificação, entendeu? É os que tá faltando dentro dos templos do Senhor, edificação de quê? Do povo dele. Tá faltando pessoas o que? Eu vou pregar a palavra de Deus com a verdade, vou doutrinar essas ovelhas, vou falar para essas ovelhas que Jesus está voltando, vou falar para essas ovelhas que essas ovelhas, elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus, porque se elas não tiverem, elas podem ser deixadas para trás, ou então elas podem ser tiradas para pagar um alto preço. Isso aí, se eu tenho o amor de Deus, eu jamais quero que aconteça isso com elas, entendeu? Se eu me amo, e se eu amo aquelas pessoas que estão dentro da congregação, eu tenho que pregar a verdade, entendeu? Mesmo que doa, a palavra de Deus, ela nos afronta. Mas por quê? Porque ela está afrontando o nosso pecado. Para nós nada é pecado. Para nós, tirar a sobrancelha não é pecado. Porque antes eu tirava. Então, cortar o cabelo não é pecado. Então, porque a gente vê uma coisa normal. Mas na Bíblia está dizendo que não. Por isso que eu digo a vocês, a Bíblia ela nos confronta o nosso pecado. Por isso que tem pessoas que não aceita Jesus, mas não permanece. Não permanece. Por quê? Porque a Bíblia nos afronta. Jesus chega e diz, ó, tu tem que ficar assim, assim, assim. Por quê? Porque lá no céu é santo. Lá no céu é santo, eu sou santo. Para você ficar junto comigo lá no céu, vocês também têm que se santificar. O tempo evangélico tem que se santificar, deixar a vaidade de lado. Jó 15 e o versículo 31. O Senhor diz, nesse versículo Jó falou, né? Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Não fala nesse versículo de Jó que a gente vai herdar o reino do céu, não. Fala que a recompensa da gente vai ser a vaidade. A minha recompensa não é vaidade, não. Tem que ser o reino do céu, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, começa a se santificar, deixa a vaidade de lado. A vaidade não pertence a nós, não. Do jeito que nós nascemos, desse mesmo jeito nós sairemos da terra, né? Entreguei para vocês, olha, eu amo vocês, Jesus Cristo ama vocês e estarei aqui com vocês pregando a palavra do Senhor. Palavra de quê? Palavra de salvação, palavra de arrependimento. Olha, Jesus está voltando. O 6º selo vai ser aberto, vai vir um grande juízo para a face da terra. Arrependei-vos. Arrependei-se e volta para o Senhor. Vai vir aí o primeiro ai, e ele vai ser triste. Pois então, renuncia e volta para o Senhor. Fui.